Não, chamou porque queria fechar o STF, um monte de gente pedindo AI-5, teve um monte de coisa. O fato é, ele foi pra rua... Aí você quer pegar as faixas de 2, 3 pessoas na rua e dizer que a manifestação era por isso. Pra mim, isso é até o de menos. O fato dele estar em manifestações. As pessoas foram para as ruas cientes dos riscos. Todo mundo sabia dos riscos. Mas a gente estava na rua para poder garantir o direito de ir e vir. Eu fui para a rua, não é porque eu perdi meu salário, ou porque eu estou preocupada. E vou te dizer uma coisa. O fato de eu estar dando esse monte de declaração aqui, vai ter um monte de gente em casa que discorda de mim e que vai deixar de votar em mim pelo que eu estou falando. E quando eu te digo assim, ele fez uma aposta errada, porque ele poderia ter ficado, né, muito mais popular se ele tivesse dito que a vacina era dele, aí que eu te digo, não é uma aposta errada, é você dizer o que você pensa, independente das consequências. E de qual consequência? Consequência populista. Porque é bonitinho você falar, olha, gente, vamos ficar em casa, né? Mas isso isso era impopular. Não. Mas isso é impopular se ele falasse isso aí. Populismo é o que ele fez. Não é o que ele Claro fez. Que é. Tô preocupado com o povo, tô preocupado com a economia e tal. Não é populismo, isso é verdade. E olha, a prova tá aí. Olha como é que a gente tá agora, Paulo. Mas é claro, é o que eu falei há 5 minutos atrás. Esse discurso do preocupado com a economia é o discurso populista. Por quê? Porque que não, fatalmente... é o discurso responsável. Não é. Porque fatalmente a economia ia dar problema. Então ele dizer, estou preocupado com a economia... Então você diz que o presidente não é conservador. Ele não é conservador. Então você dá aula de religião e você é filósofo, certo? Eu não sou filósofo. Filósofo é o Platão. Bom, mas você faz... Eu sou professor de filosofia. Você é professor de filosofia, você fez filosofia. Você vai dizer então, por exemplo, para mim agora, que um dos principais princípios cristãos, que é o livre-arbítrio, ele não deve valer numa situação de pandemia, por exemplo. O que isso tem a ver com conservadorismo? O livre direito de escolher o que você quer, o livre-arbítrio, de ir para uma manifestação sabendo dos riscos, isso é irresponsável e é revolucionário. Não, primeiro eu quero saber o que isso tem a ver com conservadorismo. Mas isso é um princípio basilar do conservadorismo. O que o conservadorismo tem a ver com religião? Tudo. Tudo o quê? Nada. Tudo. Nenhum autor conservador diz isso. Então vamos lá. Na prática. Nenhum. Então vamos lá, na prática. Tem autor conservador que diz isso sim, mas vamos lá. Só se for o Daniel Silveira. Não, o Daniel Silveira não é autor conservador. Pô, mas vamos lá. Medalha aí um dos autores, dos princípios basilares do conservadorismo é o direito romano. É o direito romano. O direito romano é baseado nas 10 mandamentos de Deus. Se você não souber isso, desculpa. Peraí. Uma das bases do conservadorismo é o direito romano? Sim, é o direito romano. Isso? Nenhum autor conservador... vou te falar cláusulas pétreas. 3. Vou falar 3 autores conservadores que eu li e que eu não tenho nada disso lá. Russell Kirk, Roger Scruton e, aqui no Brasil, João Camilo de Oliveira Torres. Nenhum deles diz isso. Que um dos princípios conservadores é o direito romano. Então você também nega que Gramsci, por exemplo, quando diz para atacar o nosso direito romano, ele não tá antagonizando com o conservadorismo. Não tá. Entendi. Não tem nada a ver com religião. Absolutamente nada a ver. Então tá. Nada. Conservadorismo e religião não é meio ruim pra gente ter esse tipo de... Pô, senão você que não é religioso, num governo conservador, você tá ferrado. Então, por isso que eu tô dizendo. Nada. Orlando Fedeli não era conservador. Não é um dos autores conservadores. Não, ele era um autor católico. Conservador. Ele era católico antes de qualquer coisa. Não, você está querendo falar dos autores, então, só serve para você se for autor agora, do último século. Não, eu estou falando de autores que teorizam sobre conservadorismo. São Tomás de Aquino não é conservador, não é um autor conservador. São Tomás de Aquino, ele pode ser um autor conservador, mas eu estou falando de teóricos do conservadorismo. Não. Então você nunca vai encontrar no Tomás de Aquino alguma defesa do conservadorismo. É isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, a gente pode falar de um conservadorismo de modo popular... Né? Os escolásticos medievais, que são os principais autores conservadores medievais, são revolucionários, então? Não, eles são autores cristãos. O que eles estão fazendo lá não tem a ver diretamente com o conservadorismo. Eles não estão fazendo uma defesa do conservadorismo. Eles não estão teorizando o conservadorismo. Eles não estão teorizando o conservadorismo. Eles escrevem de acordo com o conservadorismo. Não, eles escrevem de acordo com o cristianismo que eles professam. Se o cristianismo que eles professam é conservador, é uma coisa. Agora, dizer que o conservadorismo é cristão
é coisa completamente diferente. Mas e são não os é. pilares do conservadorismo, são as ideias, é o direito romano, que é cláusulas pétreas. Se você fala, os principais pensamentos conservadores vêm do não roubarás, não matarás, não olharás para a mulher do próximo. Isso aí não tem nada a ver com conservadorismo, Carlos. Isso aí é religião. Isso aí é 10 mandamentos. Isso aí é outra coisa. Peraí. Você disse que conservadorismo e religião não tem nada a ver. Não tem. Eu estou te dizendo que os pilares do conservadorismo vêm da religião. Pois é, e mas vem não do pensamento e vem do pensamento. Bom, família, por exemplo. Família vem da onde? O que família... Qual é o princípio conservador da família? O princípio conservador de que o conservador é aquilo que olha para o conhecido, o que dá certo. Jesus, por exemplo, foi o cara que mais ensinou a gente de que família é a base para você conseguir construir qualquer coisa na vida. Onde ele ensina isso? Ele condenou Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ele disse não, né? do homem Sodoma da mulher. E Gomorra está lá no Gênesis. Ele condenou Sodoma e Gomorra e ele disse que homem e mulher farão os dois uma só carne. Ele fala do casamento, ele defende o casamento como princípio basilar da família. E isso é um pensamento conservador. A não ser que você olhe para o... Então, desculpa, o que é conservadorismo para você? Não é para mim. Eu citei 3 autores aqui, eu só estou dizendo que, ao lê-los, eu não encontrei essas informações que você está me trazendo aí. Todos os pensamentos de Edmund Burke vêm do princípio basilar da família e dos pensamentos cristãos. Não. Quem foi o primeiro cara que disse assim, tá vendo isso aqui é o conservadorismo? Quem foi o primeiro cara que fez isso? Então, talvez o primeiro teórico, que nem era conservador, mas que na verdade ele estava reagindo à Revolução Francesa, né, ou o espírito da Revolução Francesa, foi o Edmund Burke. Né? Mas o Edmund Burke, ele não faz uma defesa do cristianismo, por exemplo, na sua obra. Né? Então, quer dizer, uma coisa é você falar assim, eu sou cristão e sou conservador. Mas todas as bases das quais ele trabalha vieram de pilares do cristianismo. Não, vem de um pilar, de uma tradição que, por um acaso, que é a situação da Inglaterra e tal, é conservadora, ou é cristã. Mas os princípios conservadores, eles não têm a ver... Por exemplo, o continente africano, você pega toda a tradição banto africana, ela é uma tradição conservadora. E não é cristã. Vamos lá, o Edmund Burke, ele era muito mais liberal do que Foi o que eu acabei de dizer, ele nem era conservador. Então, se você for numa sociedade banto, na África, né, na cultura tradicional dos povos banto, eles são extremamente conservadores. Mas ele fala de defesa de valores. E quando ele fala de defesa de valores, quando você fala de valores conservadores, os valores conservadores são todos, não é à toa, não é assim, sem querer, que eles se cruzam com os pensamentos cristãos. Não é nem cristãos, não, eu estou falando judaico-cristãos. Não estou nem falando de Jesus, estou falando dos princípios judaico-cristãos, que vem de uma tradição. Você acha que a Índia não tem conservadorismo? Oi? No Japão não tem conservadorismo? Claro a Índia? Que tem. Claro que tem. Pois é, são sociedades que são extremamente conservadoras e não são judaico-cristãs. Eu não estou falando de... Você está querendo dizer o seguinte, então. Então você está falando de outras religiões. Eu estou falando que conservadorismo não tem a ver com religião. Eu estou falando de princípios, valores religiosos, no sentido de você respeitar a vida desde a concepção. Isso daí vem de pensamento de Deus, pensamento religioso, religioso, de alguma força maior. Vou dar um princípio conservador que não tem nada a ver com religião, mas que ele pode se encontrar com a religião por uma questão circunstancial. Por exemplo, a crença em uma ordem moral duradoura. Uma sociedade só existe e perdura. Por quê? Porque ela tem uma ideia de que tem um monte de coisa que a gente fez no passado e vem fazendo ao longo do tempo, que deu certo, então a gente vai seguindo boa ideia mais ou menos. Ficar repetindo isso. Vai estragar, não, peraí, tem que mudar isso aqui? Não, vamos ver e tal. Então assim, uma sociedade pode agir assim sem ser cristã. Sem pensar em valores morais do cristianismo. A gente está no Brasil e nossas bases aqui são cristãs. O que eu estou dizendo, lá no começo, o que eu disse essas coisas não têm a ver diretamente com o conservadorismo. Então, essa confusão, inclusive, no final de semana saiu uma pesquisa aí, em que a pessoa que fez,
2 ou 3 departamentos de universidades públicas dessas grandes fizeram uma pesquisa para descobrir se a população estava mais à direita ou mais à esquerda. E aí publicaram uma pesquisa ridícula em que a pessoa conservadora é exatamente essa que a Carla Zambelli está dizendo aí. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que é contra o aborto, uma pessoa que é contra a união entre pessoas do mesmo sexo e que é uma pessoa que gosta de militarismo. De ser contra o aborto, por exemplo. Questão de respeitar a vida desde a concepção. Tudo bem. O que esses caras acham que é conservadorismo é isso. Mas o conservadorismo não é isso. Essas características desse tipo de conservadorismo que, por exemplo, o Bolsonaro defende, e a Carla me parece que defende também, não tem a ver diretamente com princípios conservadores dentro de uma tradição conservadora. E aqui eu estou falando de uma tradição conservadora. Eu não estou falando de um conservadorismo que inventaram agora, que desde 2018 as pessoas descobriram que elas são conservadoras porque o Bolsonaro falou. Não é. Então, uma tradição conservadora está calcada em pilares que não têm relação direta com religião. Não. Então, você pega os 10 princípios conservadores da obra do Russell Kirk, que é o autor mais, talvez, o que melhor sistematizou o conservadorismo contemporâneo. Então, ele colocou nas suas obras lá, tanto no Mentalidade Conservadora quanto na Política da Prudência, 10 princípios conservadores. Posso ler aqui rapidinho? Só para a gente não se perder nas ideias. Então, olha só o que diz o Burke sobre o que são os 10 princípios conservadores. Olha só, primeiro, o conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Não tem nada a ver com religião. O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade, que é o segundo, nada a ver com religião. Terceiro, os conservadores acreditam no que poderia se chamar de princípio do pré-estabelecimento. Beleza? Nada a ver com religião. Quarto, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Nada a ver com religião. 5, os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Não tem nada a ver com a religião. Inclusive, quando fala de variedade em relação a gênero, por exemplo, um conservador discutiria isso tranquilamente. 6, os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. Não tem nada a ver com religião diretamente. É só olhar a situação, a história, ver que o ser humano... jamais, aí eu discordo completamente de você. No princípio da variedade aí, não tem nada a ver com gênero. O conservador, ele acha que homem nasce homem, mulher nasce mulher... E que não, o religioso acha que é isso. Não. O conservador acha que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Vou continuar. E vou te dizer uma coisa. Não, porque é questão da continuidade. Por que você vai... Por que uma pessoa que... não existe isso, você vai virar mulher. Você eu não disse nada disso, homem, eu nem defendi nada. Gênero, eu só disse que um conservador discutiria essas questões tranquilamente. Se ele concorda com elas ou não, é uma outra história. Mas o conservador discute qualquer coisa com tranquilidade. Mas não. Ele não concorda. Não, ele não discute qualquer coisa. O tipo de conservador que você está falando não discute as coisas com tranquilidade. Lógico que discute. Discute, por exemplo, o conservador hoje no Brasil. Eu quero crer que a gente está falando de conservadorismo aqui no Brasil. Eu não estou falando de conservadorismo na Inglaterra após o período de Revolução Francesa. Não, o que eu estou lendo aqui é uma coisa que serve para todo mundo. Serve para o Brasil, serve para a Índia. Aí você fala que o princípio discutir variedade e discutir gênero de é uma coisa completamente... É acreditar que a sociedade... Gênero é você achar que a pessoa pode ser... como é que chama? Tem uns nomes aí agora que usam, né? Trans, não sei o quê. Não, eu vou explicar de novo.